Oi, gente, a paz seja com todo vós. Eu saúdo todo com o ósculo santo, viu? Então, os descendentes de Jacó no Egito, estes, pois, são os nomes dos filhos de Israel que entraram no Egito, filho de Israel, filho de Canaã. É o que entraram no Egito com Jacó. Cada um entrou na sua casa. Todas as almas, pois, que procederam da coxa de Jacó foram 60 almas. José, porém, estava no Egito, sendo, pois, José falecido, e todos os seus irmãos, e toda aquela geração, os olhos de Israel frutificaram e aumentaram muito, e multiplicaram-se e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. Depois levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não conhecerá já José, o qual disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel, que são de Canaã, é mais poderoso do que nós. Ela usemos sabiamente para com ele. Sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo guerra, ele também ajunte os nossos inimigos e peleje contra nós, suba da terra, e pusera sobre ele maiores dos tributos, para afligirem com suas cargas, porque edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Mas quanto mais o afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos bordas do rio. E sua irmã postou-se de longe para saber o que havia de acontecer, e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela borda do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, e a tomou, e abrindo viu o menino, e eis que o menino chorava.
chorava e moveu-se compaixão dele e disse: Dormes, meninos dos hebreus, é este. Então disse a sua filha de Faraó: Irei eu chamar uma das bênçãos que este menino para ti. E a filha de Faraó disse: Ele vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino, chamou a Miriam, a própria mãe do menino, que abandonou ele dentro da arca. Chamou a mãe do menino para amamentá-lo, porque a filha do Faraó era uma princesa muito bonita, e desceu para banhar no rio. Mãe do menino então lhe disse: A filha de Faraó leva este menino e criamos para ela criar. E criamos, eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, a qual o adotou e chamou o seu nome de Moisés. E disse: Porque das águas o tenho tirado. Porque das águas tenho tirado, porque de dentro da arca ele tenho tirado, de dentro da água tenho tirado, porque de dentro da água, de dentro de um cesto ele tinha tirado. Ela falou que ela tenha criado. Pronto, agora começa no versículo com o título: Moisés mata um egípcio e foge para Miriam. E aconteceu naquele dia que, sendo Moisés grande, saiu seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos e olhou de seus irmãos, porque a mãe dele, Miriam, amamentou até uma certa idade e criou ele um pouco. Moisés, entendeu? Criou ele um pouco, até vamos dizer, uns 15 anos. Então ele já tinha entendimento. Feriu e olhou uma outra banda, vendo que aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas e viu um varão egípcio, feria a um varão hebreu. Eles se consideravam hebreu porque ele foi amamentado por um hebreu e tinha a Miriam como mãe dele. Hebreu de seus irmãos, e olhou a uma outra banda e, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e escondeu na areia e tornou a sair no dia seguinte. E eis
que 2 varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: por que te feres a teu próximo? Ao qual disse: quem que tem posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensar matar-me. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Miriam, e assentou-se junto a um poço. E os sacerdotes de Miriam tinham filhas, e as quais, já está falando de Moisés, pequeno, e as quais vieram tirar água e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. As moças bonitas vieram encher as pias para dar de beber a Faraó, seu pai. Então vieram pastores, lançaram-nas. Dali Moisés, pois, levantou-se e defendeu-as, e beberam-lhes o rebanho, e vindo a Reuel, seu pai, e disse: por que tomaste hoje tão depressa? E elas disseram: homem egípcio nos livrou da mão dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e beberou o rebanho. E disse suas filhas: e onde está ele? Porque deixaste o homem, chamai-o para que eu coma o pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zipora, sua princesa Zipora, a qual teve um filho e chamou seu nome Gerson, porque diz: peregrino fui em terra estranha, a morte do rei do Egito. E aconteceu depois de muitos destes dias, morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão, e chamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão, e ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó, e atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus fala com Moisés do meio da sarça ardente.
E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro sacerdote de Miriam, e ele levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus do Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, de meio de uma sarça. Era uma palha. Sarça era uma palha de fogo que pegava fogo normal no deserto. Isto hoje em dia você vê no deserto. É normal uma palha pegar fogo por causa do sol quente. E a sarça não se consumia, mas a sarça, a palha, não se consumia. Ela não acabava, o fogo ficava ali constantemente. E Moisés disse: agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça se não queima. E vendo o Senhor que se virará para lá, a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse Moisés, ele disse: eis-me aqui. Ele disse: não te chegues para cá, tira os teus sapatos de seus pés, porque o lugar onde que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou Deus de teu pai, teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Ele cobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o clamor, seu clamor por causa dos seus enxadores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra em que portanto desci para livrá-lo da mão dos egípcios, para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que emana leite e mel, e ao lugar de do cananeu e do
Betel, e do Amoreu, e do Ferezeu, e do Eveu, e do Jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel chegou a mim. Também tenho visto a opressão com os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tireis o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então Moisés disse: quem sou eu que vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? E Deus disse: certamente serei contigo, isto será sinal de que eu te enviei. Quando ouveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus: eis que quando vier aos filhos de Israel, eles disseram a Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem qual o seu nome, que lhes direi. E disse Deus Moisés: eu sou o que sou. Disse mais assim: dirás ao filho de Israel: eu sou, me enviou a vós. E Deus disse mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque e o Deus de Jacó, enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e este é meu memorial de geração em geração. Vai ajuntar os anciãos de Israel e dize-lhes: o Senhor Deus, o de vossos pais. O Senhor Deus de vossos pais nosso Deus de vossos pais, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que apareceu dizendo: certamente vos tenho visitado e visto que vos é feito no Egito. Portanto eu disse: far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu e do Eteu e do Amorreu e do Ferezeu e do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel, e ouvirão a voz
Eiras, eiras tu e os anciãos de Israel ao rei do Egito e disse-lhe: o Senhor, ó Deus dos Hebreus, nos encontrou agora, pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. Eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, nem ainda por uma mão forte, porque eu estenderei a minha mão e ferirei Egito com toda a minha maravilha que farei no meio dele. Depois vos deixarás ir, e eu darei graça a este povo aos olhos dos egípcios. Acontecerá que quando sairdes, não saireis vazios, porque cada mulher pedirá à sua vizinha e a sua hóspede vasos de prata e vasos de ouro e vestidos altos, nos quais poreis sobre vossos filhos e sobre vossas filhas, e despojareis ao Egito. O que significa? Que Moisés estava se preparando para pedir para Faraó para ele levar o povo de Israel para uma terra que mana leite e mel. Levar para uma terra boa. Não é um novo recomeço como foi Noé, mas era para tirar um povo que sofria. Os egípcios escravizavam outros hebreus e Moisés não gostava. Entendeu? E assim era, mas Deus falou com Moisés através de uma sarça que não se consumia. Entendeu? Deus falou com Moisés através de uma sarça que não se consumia. Era um pouco de palha que pegava fogo no sol muito quente, mais rápido aqui, vamos se dizer, aqui no Brasil, se pegar fogo numa sarça, rapidinho ela se consome, mas lá onde ele estava no Egito, não estava se consumindo esta sarça. E essa sarça começou a falar com Moisés, e ele falou: eis-me aqui.